Então vamos aí dar continuidade aos estudos de limites. Na aula passada nós fizemos a definição de limites de uma maneira mais formal. Agora veremos as propriedades dos limites que nos ajudarão bastante na resolução de exercícios. Temos aí a nossa primeira propriedade, que é limite de uma constante. Temos aqui o gráfico de uma função constante. Observe que temos aqui uma reta paralela ao eixo x. Vamos pegar um ponto A do domínio dessa função e observar que qualquer valor de x que quando se aproxima de A, nós teremos sempre o mesmo valor C. Vai se aproximar sempre de um mesmo valor C. Isto quer dizer que limite de uma constante, aqui no caso o limite de C, é a própria constante, independentemente de qual valor esse limite está tendendo. Aqui no caso x tende a A, está se aproximando de A, então o limite vai ser o valor da constante. Temos aqui um exemplo. Limite de 2, aqui a constante é 2. Quando x tende a menos 2, vai ser o próprio valor 2 aqui. Então vejamos aqui mais um exemplo. Limite de 1, da constante 1, quando x tende a 10, será quanto? Vamos calcular esse valor aí. Então, limite de 1, quando x tende a 10, é o próprio valor 1. Limite de uma constante é a própria constante. Ficou bem claro para você? Limite de uma constante é a própria constante. Segunda propriedade, limite da identidade. Você deve estar lembrado que a função identidade, o gráfico da função identidade é representado pela reta que corta as bissetrizes dos primeiro e terceiro quadrante, formando aqui um ângulo de 45 graus. Pois bem, nesse tipo de função, o valor que nós damos a x terá o mesmo correspondente para y, porque f de x é igual a x, ou seja, y é igual a x. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, um valor, vamos pegar, por exemplo, x igual a 3, aqui, ó, o valor 3. E nós vamos encontrar para y, ou seja, para f de x, também um valor 3. Então, dizemos que o limite dessa função, que é a função identidade, limite de x, quando x tende a A, vai ser o próprio valor para o qual o x está tendendo. Observe no nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos aqui um exemplo. Limite de x, quando x tende a 10, então vai ser o próprio 10, porque f de x é igual a x, ou seja, y é igual a x. Mais um exemplo, se você tomar aqui, por exemplo, limite de x, quando x tende a π, o resultado vai ser quem? Vai ser o próprio π, o qual o x está tendendo. Essa é a propriedade do limite da identidade. O limite da função identidade é igual a x. Uma terceira propriedade importante é limite da soma. Dizemos que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções. Então, nós temos aqui limite da soma de duas funções, quando x tende a A, e dizemos que isso é igual ao limite da função
f de x quando x tende a A, somado com o limite de g de x quando x tende a A. O limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções. Vamos ver um exemplo. No exemplo, limite de x ao quadrado mais 1, que seria a função f de x, somado com outra função g de x, que é x mais 3, quando x tende a 1, isso pode ser representado da seguinte forma. Ao invés de calcular o limite da soma dessas duas funções, eu calculo o limite de cada uma dessas funções. Vamos chamar esta função aqui de f de x e essa outra g de x. Então temos que calcular o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1, somado com o limite da outra função, que é x mais 3, quando x tende a 1. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Sabemos que o limite dessa função aqui, x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1, substituímos aqui o x por 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. Então, esse resultado aqui é igual a 2. E limite dessa outra função aqui, que é a g de x mais 3. Quando x tende a 1, é 1 mais 3, que é igual a 4. Portanto, o limite desta função é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Então, observe que, ao invés de calcular o limite da soma das duas funções, eu calculei o limite de cada uma dessas funções separadamente. Vou apagar aqui para fazer uma observação. Bom, poderíamos também pensar da seguinte maneira, fazermos também desse outro modo aqui, ó. Vamos calcular os limites de cada um dos termos dessa soma. Limite de x ao quadrado quando x tende a 1, limite de 1 quando x tende a 1, limite de x quando x tende a 1 e limite de 3 quando x tende a 1. Nós já sabemos que limite de x ao quadrado quando x tende a 1 é 1 ao quadrado, que dá 1. Limite de uma constante, nós estudamos anteriormente, é a própria constante. Limite de x, aqui no caso, é o limite da função identidade. Ele é igual ao valor que x está tendendo, que no caso aqui é 1. X está tendendo para 1, então esse aqui é o limite da função identidade, que estudamos anteriormente. E esse aqui é mais um limite da função constante. O limite de uma função constante é a própria constante. Então, isso aqui dá 3. Então, somando 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 3, encontramos 6. Então, dizemos que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções. Em outras palavras, limite de uma coisa é a coisa do limite. Então vamos estudar agora a quarta propriedade. Bom, a quarta propriedade aí é limite do produto, parecido com o limite da soma. Então, o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas funções. Temos aí o limite quando x tende a do produto de duas funções, f de x vezes g de x. Isso vai ser igual ao
produto dos limites de cada uma daquelas funções. F de x vezes g de x, quando x tende a cada uma. Então, vamos ver um exemplo. Temos aí no exemplo limite de x ao quadrado mais 1, que multiplica x mais 3, quando x tende a 1, vai ser igual ao produto dos limites de cada uma dessas funções. Primeiro dessa aí, ó, x ao quadrado mais 1, depois da outra, o limite de x mais 3, quando x tende a 1. Então, vamos resolver isso aí. Pois bem, então vamos lá, calcular separadamente cada um dos limites. Então temos limite da função x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1, multiplicado, que é o produto, pelo limite da outra função, que é x mais 3, também com x tendendo a 1. Então, observe que nós vamos calcular separadamente o limite desta função e o limite desta outra função, separadamente. Sabemos que limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Substitua 1 ao quadrado 1, mais 1, 2. Essa aqui é igual a 2. Sabemos que limite de x mais 3 quando x tende a 1 mais 3 é igual a 4. Agora, multiplicamos os dois limites separadamente. 2 vezes 4, encontramos 8. Daí nós concluímos que o limite do produto de duas funções, o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas funções. Novamente, o limite de uma coisa é a coisa do limite. Então, o limite do produto é o produto dos limites. E assim, concluímos a quarta propriedade. Vamos ver agora uma próxima propriedade. Então, vamos à quinta propriedade. Limite do quociente. Então, o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites destas funções. Vejamos. Então, o limite do quociente de f de x por g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A dividido, ou seja, o quociente, pelo denominador aqui que é g de x, que é limite de g de x quando x tende a A. Então, o limite de uma coisa é a coisa do limite. Limite do quociente é o quociente dos limites. Vamos resolver um exemplo. Então, vamos resolver esse exemplo aí. Limite do quociente de x ao quadrado mais 1 por x mais 3 quando x tende a 1. Então, nós devemos calcular o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então, temos aí limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1 dividido por limite de x mais 3 quando x tende a 1. Então, nós sabemos que o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1, isso é igual a 2. 1 ao quadrado mais 1, 2. E no denominador, limite de x mais 3 quando x tende a 1, 1 mais 3 é 4. Simplificando aí, numerador
e denominador dividindo por 2, vamos obter o resultado 1/2. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então calculamos o limite de um quociente entre duas funções. Nós chamamos o numerador aqui, consideramos como sendo f de x, e o denominador como sendo g de x. Então calculamos o limite do numerador, que deu 2, o limite do denominador, que deu 4. Simplificamos a fração e encontramos 1/2. Então esta é uma propriedade muito importante, que é a propriedade do quociente. Vamos estudar mais algumas propriedades. Vamos estudar agora a sexta propriedade, limite da potência. O limite da potência de uma função é igual à potência do limite desta função. Então observe, eu tenho aqui o limite da potência de uma função. Então eu tenho uma função elevada a m, quando x tende a a, e eu posso usar a seguinte propriedade. No lugar de calcular o limite da potência da função, eu calculo a potência do limite desta função. Observe a diferença, bem parecido na escrita, mas tem uma diferença. Aqui nós temos uma função elevado a m e eu estou calculando o limite dessa função. E aqui nós temos o limite dessa mesma função quando x tende a elevado a m. Observe que ao calcularmos o limite de uma função dessa outra forma, não queremos aqui dizer que é um modo mais fácil de se resolver. É apenas uma propriedade. Eu estou apenas confirmando para vocês a propriedade, exatamente isso. É mostrando que isso aqui pode ser transformado nisso. Não significa necessariamente que quando você tiver um exercício, você vai transformar o limite da potência de uma função em uma potência do limite desta função. Vamos ver aqui um exemplo, para você entender melhor o que nós estamos falando. Nós temos aqui um exemplo. No nosso exemplo, eu tenho limite de uma potência de uma função, ou seja, essa função nossa aí seria x² mais 1. Então aqui, é limite da potência de uma função. Então essa aqui seria a nossa função f de x. Então, potência dessa função. Nós vamos escrevê-la da seguinte maneira. Nós vamos calcular agora o limite de x² mais 1, limite desta função, limite de f de x, quando x tende a 1, e vamos elevar este limite à potência. No caso, a potência aí é 3. Então, observe, aqui eu tenho a potência de uma função, e aqui eu tenho a potência do limite desta função. Então, observe que se tivéssemos resolvido, se fosse apenas para resolver o exercício, eu substituiria aqui o x por 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, e 2 elevado ao cubo daria 8. Então, esse limite aqui é 8.
obviamente que esse resultado aqui também dará 8. Não trata-se de facilitar o exercício, trata-se de estar aplicando uma propriedade, você conhecer uma propriedade. Então, o limite de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1, esse limite nós sabemos o valor desse limite, observe. Nós já calculamos, então 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então, é limite de quando x tende a 1 é igual a 2. Então, observe, 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Então, esse limite é 2. Vamos pegar agora o que está dentro do colchete, que é 2, e elevar ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo igual a 8. Então, está aí demonstrado. Aí, tá? Nós aplicamos, na realidade, nós aplicamos a propriedade. Transformamos o limite da potência de uma função em uma potência do limite desta função. Então, o limite da potência dessa função é igual à potência do limite dessa função. Coisa bem parecida, cuidado aí para você não se enganar aí. Vamos para uma próxima propriedade. Então vamos à sétima propriedade de limites. Limite da raiz. O limite da raiz de uma função é igual à raiz do limite desta função. Então temos aqui, ó, limite, quando x tende a A, da raiz enésima de f de x, ou seja, limite de uma raiz. Nós podemos transformá-la na raiz do limite desta função. Então, vamos transformar aqui, ó, raiz n de f de x na raiz n do limite de f de x quando x tende a A. Vamos ver através de um exemplo. No nosso exemplo, temos limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Vamos transformar na raiz quadrada. Então, o limite da raiz de uma função é igual à raiz do limite quando x tende a 1, desta função aí. F de x aqui, ó, nosso f de x, x ao quadrado mais 1. Então, eu peguei o limite da raiz e estou transformando na raiz do limite. Nós sabemos que o limite de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Ó, 1 ao quadrado 1 é 2. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 2. Então, recordando, o limite da raiz de uma função, então, limite da raiz dessa função é igual à raiz do limite desta função. Essa foi a sétima propriedade. Vamos para a oitava propriedade. Então, vamos à oitava propriedade, que é limite do logaritmo. O limite do logaritmo de uma função é igual ao logaritmo do limite desta função. Observe aqui, ó, nós temos limite quando x tende a A do log de uma função. Isso pode ser escrito de outra forma. Igual a logaritmo, agora eu vou calcular o logaritmo do limite desta função. Então, logaritmo do limite quando x tende a A de f de x. Vamos ver isso através de um exemplo. No nosso exemplo, nós temos que calcular o limite de logaritmo de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1.
Então, vamos fazer esses cálculos. Então, vamos lá. Pela propriedade, nós vamos transformar o limite do logaritmo no logaritmo do limite. Então, isso será igual a logaritmo, vou abrir aqui um colchete para colocar o limite quando x tende a 1 da função. Qual é a minha função? X ao quadrado mais 1. Fecha colchete, igual. Observe que eu transformei o limite do logaritmo no logaritmo do limite. E nós sabemos que este limite aqui, ó, o resultado deste limite, nós sabemos que isso aqui é igual a 2. E colocando 1 no lugar de x, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então vai ficar limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Então o que está dentro do dos colchetes aqui é igual a 2. Então, logo, o resultado aí desse limite vai ser log do que está dentro do colchete, que é 2. Então, nós calculamos aí o limite do logaritmo de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1. Bom, então vamos resumir tudo o que foi dito de uma forma bem mais prática. Deixa eu apagar aqui para colocar. Você deve ter anotado, né? Apagando aqui. Então vamos fazer um resumo do que foi dito nas 8 propriedades. Tudo que foi dito nas 8 propriedades está resumindo aqui, ó. Resumindo, o limite de uma coisa é a coisa do limite. Então, desta forma, estudamos aí as propriedades que serão muito úteis na resolução de exercícios. Na próxima aula, faremos resolução de exercícios onde estaremos aplicando essas propriedades. Bons estudos e até lá!